A carta à Igreja de Filadélfia, registrada em Apocalipse 3, versículos de 7 a 13, apresenta um modelo notável de fidelidade cristã, em contraste com as demais igrejas da Ásia que recebem repreensões do Senhor. Filadélfia é destacada como uma comunidade que, embora pequena e frágil aos olhos humanos, manteve firme sua obediência, sua confissão e seu amor pelo nome de Cristo. O texto revela verdades profundas sobre o chamado da igreja e o valor da perseverança diante das adversidades. Jesus se apresenta a essa igreja como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A referência à chave de Davi é uma declaração de autoridade messiânica, remontando a Isaías 22, onde o servo de Deus recebe autoridade para abrir portas que ninguém pode fechar. Essa imagem aponta para o domínio absoluto de Cristo sobre o reino de Deus, sobre o chamado da igreja e sobre a história. A igreja de Filadélfia reconhece essa autoridade e se submete a ela com fidelidade. O texto ressalta que, mesmo com pouca força, essa igreja guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Isso revela que fidelidade não depende de grandeza institucional, influência política, muito menos poder econômico, mas de firmeza na palavra e lealdade ao nome do Senhor. A igreja é chamada a resistir, não em sua própria capacidade, mas no poder daquele que abre portas e sustenta seus servos com graça e verdade. A fidelidade ao chamado passa pela vigilância espiritual e pelo compromisso com a verdade revelada. Além disso, Jesus reconhece o contexto hostil em que a igreja de Filadélfia se encontrava. Eles enfrentavam a oposição dos da sinagoga de Satanás, que são grupos religiosos ou pessoas que, embora pareçam estar ao lado de Deus, na verdade operam contra Cristo e contra a verdade. E isso é algo muito atual. São aqueles que, sob aparência de zelo e espiritualidade, tentam subverter o evangelho da graça, introduzindo falsas doutrinas judaizantes ou obras da lei, como requisitos à salvação, exatamente como nos dias da igreja primitiva. A mesma luta enfrentada por Paulo contra os judaizantes em Gálatas e Filipenses permanece viva hoje. Essa distorção do evangelho nega a suficiência da obra de Cristo e tenta reconstruir aquilo que ele já cumpriu na cruz, conforme está escrito em Hebreus 10, versículos de 1 a 14. Eles são os que insistem em guardar o sábado como mandamento salvífico, impõem dietas alimentares do Antigo Testamento como sinal de pureza, tentam ressuscitar festas e práticas mosaicas como se o véu não tivesse sido rasgado, pregam uma justificação híbrida, parte pela fé, parte pela prática da lei. E esses ensinos anulam a graça, conforme está escrito em Gálatas 2:21, desonram o sangue de Cristo, dividem o corpo, criam orgulho espiritual e exclusivismo religioso. Cristo já abriu a porta, Apocalipse 3:8, e ninguém pode acrescentar fechaduras humanas. A igreja fiel, como a de Filadélfia, não precisa de rituais antigos ou vestes cerimoniais. Ela tem pouca força, mas guarda a palavra e não nega o nome de Jesus. Sua fidelidade não está nas sombras da lei, mas na luz do Cordeiro ressuscitado. Mas, ainda assim, a igreja permanece. Não foi vencida pela intimidação, nem cedeu à cultura de negação e apostasia. Essa permanência evidencia que a igreja é chamada não apenas a proclamar a verdade, mas a sustentá-la diante de pressões sociais, religiosas e espirituais. Cristo, então, faz promessas específicas àqueles que vencem. Serão guardados da hora da provação, participarão do arrebatamento e serão estabelecidos como colunas no templo do seu Deus. Aqui há uma rica simbologia. A imagem da coluna evoca estabilidade, permanência e honra. No mundo abalado por terremotos, como que havia devastado a antiga Filadélfia, Cristo oferece segurança eterna, um lugar inabalável no reino. A fidelidade da igreja não é esquecida, ela é selada com o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo. Isso fala de identidade e de glória futura. Diante desse panorama, é possível perceber que a fidelidade da igreja ao seu chamado é uma resposta contínua à autoridade de Cristo e à sua palavra.
Essa fidelidade se expressa na obediência, na constância e na esperança. Não se trata de força visível ou reconhecimento terreno, mas de uma vida escondida com Cristo em Deus, firmada nas promessas eternas. A igreja fiel não será poupada das lutas, mas será sustentada em todas elas. Em um tempo em que muitos se desviam da verdade por conveniência e em que a palavra é relativizada e o evangelho é moldado aos gostos humanos, o Senhor continua olhando para Filadélfias, pequenos grupos, crentes anônimos, comunidades que com pouca força permanecem fiéis, não por mérito, mas por amor, não por aplauso, mas por convicção. A esses, o Senhor abre a porta que ninguém poderá fechar. Que sejamos encontrados assim, firmes, leais e inabaláveis, pois breve virá o Senhor e com ele o galardão.